Nessa questão, você tem que o custo total de produção de uma empresa é dado por C igual a 4x mais 1.500. Ou seja, o custo depende desse x aqui, né? Na medida em que esse x varia, o custo varia também. E x é a quantidade mensal produzida, né? Então, qual é o custo da fabricação de 50 unidades? Então, vejamos, ó, você tem essa fórmula aqui que é dada no problema, e ele diz no problema x é a quantidade mensal produzida. Mais um pouco embaixo, na última linha, ele fala o seguinte, ó, qual é o custo da fabricação de 50 unidades? Então ele está te dizendo quantas unidades foram produzidas. Ó, se o custo é dado por 4 vezes a quantidade mensal produzida mais 1.500, né, então o custo vai ser igual a 4 vezes 50, e é dada a quantidade de 50 aqui, mais 1.500. 4 vezes 50 dá 200, mais 1.500, então o custo total da produção é 1.700. Nessa questão aqui você tem que o lucro mensal é dado por essa fórmula, olha, o lucro é igual a 25x menos 4.000. X é a quantidade mensal vendida, né? Então esse x aqui ele corresponde à quantidade mensal vendida. E o problema, ele pergunta o seguinte, ó, qual deve ser a quantidade de produtos vendidos, né? Qual deve ser o valor de x, se pretende atingir uma meta de lucro de 14 mil reais. Tá bem? Então, vamos lá. Se essa fórmula aqui, o lucro é igual a 25 vezes a quantidade menos 4.000, e eu estou dizendo que o lucro que se pretende atingir é de 14 mil, então, no lugar do lucro aqui, eu vou colocar 14 mil. Então, essa fórmula, essa equação vai ficar assim, ó, 14.000 igual a 25x menos 4.000. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, que a gente já se acostumou a resolver, né, nas listas anteriores. Eu posso resolver esse 25x do lado direito da equação aqui, né? Mas eu também posso, se eu quiser, fazer o seguinte, olha, se eu quiser deixar o x do lado esquerdo, eu sei que 14.000 é igual a 25x menos 4.000. Da mesma forma que 25x menos 4.000 é igual a 14.000. O que eu estou querendo mostrar é que esse sinal de igual vale daqui para lá, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então o que eu fiz aqui foi só inverter os lados, olha, para que o x ficasse do lado esquerdo aqui, né? Mas eu não inverti sinal nenhum, tá vendo? Bom, e agora eu resolvo aqui. Então, 25x menos 4.000 igual a 14.000, então 25x vai ser igual a 14.000 mais 4.000, né? 25x vai ser igual a 18.000, né? 18.000, se eu dividir ambos os lados por 25, eu vou ter que x vai ser igual a 18.000 dividido por 25, que dá 720, né? Então a resposta é a seguinte: você deve produzir 720, produzir e vender 720 unidades, e aí você vai ter um lucro de 14 mil. Bom, nessa questão aqui, era dada essa expressão algébrica aqui, né? 4xy² vezes z menos 5, dividido por 2a menos b menos 3c, e também era dada o valor correspondente de cada uma das variáveis aqui, né? Tá bem? Então, o que era necessário fazer para você descobrir o valor numérico disso aqui era, em primeiro lugar, substituir para cada uma das variáveis o valor correspondente. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui, olha, 4 vezes x, onde ficou x, ficou 4 então. Então ficou 4 vezes 4, vezes y². Bom, y é igual a 2, então 4 vezes 2². Vezes z menos 5, z é 3, 3 menos 5. Dividido por 2 vezes a é 7, 2 vezes 7, menos b é menos 3, então menos 3, eu coloquei entre parênteses aqui, fiz questão de colocar entre parênteses, menos 3 vezes c é menos 7, menos 3 vezes menos 7, tá bem? Você pode ir resolvendo algumas coisas aqui, por exemplo, 3 menos 5 dá 2 negativo, já coloquei aqui. O que mais que eu fiz aqui, olha, você está vendo, aqui ó, tem um parênteses fechando tudo isso aqui, então você tem que resolver de dentro para fora. Você faz as primeiras operações que estão internas aqui, né? Então eu consigo ver aqui, olha, eu não posso somar esse menos 3 com esse menos 3 aqui. Antes, a primeira coisa que eu faço é multiplicar isso aqui,
Depois eu somo com menos 3. Então eu vou fazer aqui, ó, menos 3 menos 7 dá 21 positivo. Tá bem? Depois eu faço o seguinte aqui, ó, 4 vezes 4 vezes 2 ao quadrado. Já coloquei 4 aqui, vezes menos 2. Aqui na parte de baixo, 2 vezes 7 dá 14. E aqui, olha, 14 menos o que der aqui dentro. Aqui dentro a conta é menos 3 mais 21, vai dar 18 positivo. Bom, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 2 negativo dá 128 negativo. E 14 menos 18 dá 4 negativo. 128 negativo por 4 negativo dá 32. Esse é o valor numérico dessa expressão. Bem, o que era pedido aqui era para fatorar essa expressão, né? E o método orientado aqui era o método do fator monomial comum. Então, antes de mais nada, vamos decompor esses valores aqui, olha. Eu decompus o 12 aqui. 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. X ao quadrado, x vezes x. Y ao quadrado, y vezes y. Tá bem? Menos 8, que é a mesma coisa que menos 2 vezes 2 vezes 2. X à terceira, eu escrevi aqui como x vezes x ao quadrado. Y ao 4, eu escrevi como y vezes y3. Né? Isso aqui dá y4. Menos 4, 2 vezes 2 vezes x vezes y. Tá? Observe dessa forma aqui, olha, tanto o 2, esse 2, ó, há 2 em todos os termos. Há mais um 2 em todos os termos. Né? E não há 3 em todos os termos. Então, o 3 não entra como termo comum a todos aqui. Tá bem? Olha o x aqui, ó, tem x aqui, aqui e aqui. Se eu continuar aqui, olha, tem x aqui e tem x aqui, mas não tem mais x aqui, para que corresponda a esse segundo x aqui. Então, esse x aqui não é comum a todos. Eu tenho y aqui e y aqui. Eu tenho mais y aqui, mas só que, embora eu tenha aqui, eu não tenho mais y aqui para corresponder com ele. Então, vai ficar em evidência só um y só. Né? Tá? Então, fica assim, olha. O 2 tem em todos, outro 2 tem em todos os termos, um x tem em todos os termos, um y tem em todos os termos. Né? Se eu dividir esse termo aqui por esse daqui, quem vai sobrar desse termo aqui é o 3, o x e o y. Se eu pegar esse termo aqui, olha, esse daqui do meio, e dividir por esse, quem vai sobrar é o menos 2, o x ao quadrado e o y3. E se eu pegar esse termo aqui, ó, menos 2 vezes 2 vezes xy, dividir por 2 vezes 2 vezes xy, vai dar menos 1. Né? Tá bem? Então, ele está fatorado dessa forma. Eu podia melhorar aqui, né? Em vez de escrever 2 vezes 2, colocar 4. Tá bem? Mas aqui ele já está fatorado já. Bom, e esse daqui era para fatorar essa expressão algébrica aqui. Que tinha 12a3b mais 9a2b2 mais 8a mais 6b. E era dito que era para fazer a orientação é que se fizesse pelo método do fator monomial comum. Né? Então, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor esses fatores aqui, tá bem? Então, o 12, por exemplo, eu vou escrever ele como 2 vezes 2 vezes 3. O A, esse A3, eu vou escrever ele como A2 vezes A, porque A2 vezes A dá A3. O B, só como B mesmo. O 9 eu vou escrever como 3 vezes 3. A2, B vezes B. O 8 eu vou escrever como 2 vezes 2 vezes 2 vezes A. E o 6 eu vou escrever como 2 vezes 3 vezes B. Então, dê uma olhada, olha, que nesse primeiro e segundo termo, primeiro, antes de mais nada, perceba que você não tem termos que são comuns a todos, até tem, né? O 2 é comum a todos aqui, mas só o 2. Né? O 3 tem aqui, mas não tem nesse termo aqui. O B tem aqui e tem aqui, mas não tem aqui. Né? Mas se você decompor por partes, dá uma olhada, ó, se você olhar só nos dois primeiros aqui, primeiro, perceba que o 3 é fator comum desse termo e desse termo. O A2 é fator comum desse termo e desse termo. E o B é fator comum desse termo e desse termo. Então eu posso colocar
o 3A2B em evidência. E aí quem sobrou aqui foi o 2 vezes 2 vezes esse A aqui. E quem sobrou aqui desse termo foi o 3 e o B. Agora observe nesses dois últimos termos aqui, olha, como o 2 é fator comum desse termo e desse termo, e só o 2. Né? Então eu coloquei o 2 em evidência, e quem sobrou aqui foi 2 vezes 2 vezes A, mais 3 vezes B. Tá bem? Cheguei nisso. Não está fatorado ainda, porque eu tenho ainda uma soma aqui, tá vendo? Eu não tenho um produto de fatores. Mas observe que tanto aqui, ó, tanto nesse primeiro, agora eu só tenho dois termos, tem esse termo e esse termo, que há um fator comum nesse primeiro termo e nesse termo aqui, que é isso aqui, ó, 2 vezes 2A mais 3B, olha aqui, 2 vezes 2A mais 3B, né? Que eu poderia escrever como 2 vezes 2 como 4A mais 3B. Então, 4A mais 3B é fator comum tanto do primeiro termo quanto do segundo termo, então eu vou colocar ele em evidência. Quando eu coloco em evidência, quem que sobra aqui? 3A2B. E quem que sobra aqui? O 2. Então, é assim que termina essa fatoração.